Olá, estamos voltando de novo, logo em seguida do primeiro vídeo que eu acabei de gravar, dando continuidade à nossa leitura bíblica para este dia 1º de janeiro de 2022, que é Gênesis capítulo 1, 2 e 3 no Antigo Testamento e Mateus capítulo 1 no Novo Testamento. Então, no vídeo anterior eu fiz um breve comentário sobre o capítulo 1 e 2 de Gênesis. E agora vamos fazer uma síntese do capítulo 3. Nesse capítulo, nós vemos claramente como em um ambiente puro, sem pecado, o mal pode chegar para tentar a qualquer um de nós. Principalmente porque hoje nós já temos essa natureza de pecado que nos atrai a ele. Então, como Deus deu livre arbítrio a todos nós, Ele lhe deu o direito de escolha, Ele me deu o direito de escolha, nós podemos, mesmo já congregando, mesmo já desenvolvendo uma comunhão com o Senhor, nós podemos sair desta presença, porque fomos atraídos pelo pecado e caímos nesta armadilha do inimigo. Vemos também que a serpente, lá no Jardim do Éden, figurativamente, ela estava representando o mal, o inimigo, que é o diabo, Satanás, o dragão que é falado lá no Antigo Testamento. E ela estava ali simbolizando o mal, o inimigo que quer nos levar ao pecado, nos tirar da presença de Deus, como aconteceu com Adão e Eva, quando desfrutaram, comeram daquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, tiveram seus olhos abertos e começaram a enxergar o pecado e a sentir um certo prazer no pecado. Porque muitas vezes o pecado nos dá prazer, mas é um prazer temporário. Ele não é permanente. Depois ele vai lhe levar a consequências ruins na sua vida, na sua caminhada. Então, isso aconteceu com Adão e Eva. No capítulo 3 é enfatizado esse aspecto. Adão e Eva estava ali no jardim, com aquela árvore da vida que simboliza Jesus Cristo, a vida de Cristo em nós, ali no meio do jardim, mas Eva foi induzida a levar os seus olhos para a árvore do conhecimento do bem e do mal. E assim, eles perderam a inocência que eles tinham, que eles nem sabiam que estavam nus, mas eles perderam essa inocência. Eles começaram a se esconder do Senhor e eles pegaram folhas de figueira para cobrir o seu corpo, com vergonha de se apresentar daquela maneira diante de Deus. E o pecado faz exatamente assim conosco. Quando nós cometemos algum pecado por um deslize nosso, porque fomos tentados por outros, nós começamos a ter este sentimento de culpa. Nós começamos a querer nos esconder de Deus, porque estávamos caminhando com Ele antes, desfrutando das suas maravilhas, das suas bênçãos, mas naquele momento a consciência nos mostra que nós realmente fizemos algo que não agradou a Deus. Então, nossa atitude, que foi a mesma atitude de Adão e Eva, nós procuramos nos esconder do Senhor. Não queremos mais ir para a igreja, não queremos mais ler a Bíblia, não queremos mais adorar ao Senhor, cantar louvores a seu nome. Tudo isso é consequência daquela atitude que nós tivemos e que nos levou a pecar e a ofender ao Senhor. Adão e Eva teve essa mesma atitude, começou a se esconder do Senhor, mas o nosso Deus, Ele é onipresente, Ele está presente em todos os lugares e nós não conseguimos enganar Ele em momento algum. Ele sabia tudo o que tinha acontecido com Adão e Eva, sabia que eles estavam se escondendo,
Mas mesmo assim ele foi mansamente procurar. Adão, onde está você? Porque ele sempre faz isso conosco. Ele sempre quer nos dar uma chance. Ele sempre estende a sua mão para nos tirar dessa lama do pecado e voltarmos para a sua presença. Mas Adão e Eva sabiam realmente que eles tinham saído do propósito de Deus. E uma outra atitude que nós temos quando nós pecamos é tentar culpar alguém pelos nossos atos pecaminosos, pelas nossas falhas. E Eva fez exatamente isso. Eva, quando foi questionada por Deus, aliás, primeiro Adão foi questionado por Deus, porque Adão, sendo o cabeça da família, porque ele deu essa autoridade ao homem, o homem deve guardar a mulher, deve se preocupar em proteger a mulher. Então Deus questionou primeiro Adão, o que é que tinha acontecido, por que tinha acontecido aquele evento. E Adão disse: não, Senhor, foi a mulher que tu me deste, que me deu o fruto e eu comi. Não é assim que nós agimos? Nós sempre tentamos jogar para o outro a culpa. E quando Eva foi questionada, Eva disse: não, Senhor, foi a serpente que me enganou e eu comi do fruto. Então, vocês vejam que essa atitude de Adão e Eva é também uma atitude que nós temos naqueles momentos que nós deslizamos, que nós resvalamos os pés, que nós caímos na armadilha do diabo, que o espírito de engano vem sobre nós e nós nem percebemos que ali está a presença de Satanás querendo nos levar para um caminho que é fora da vontade do Senhor. Nós também sempre tentamos culpar o outro para nos livrar da nossa culpa. Mas o Senhor não aceita esse tipo de desculpa. Nós temos que admitir realmente: eu pequei, Senhor, mande o espírito de arrependimento sobre mim, suplique que Ele mande o espírito de arrependimento sobre você, para que você receba aquele arrependimento verdadeiro. Você se prostre diante do Senhor e peça perdão a Ele pelo pecado que você cometeu e que você nunca mais volte a pecar, que você seja guardado em todos os momentos pelo Senhor e pelas pessoas que estão ao seu redor, que Ele colocou como cobertura sua para te guardar e te proteger. A mulher tem a cobertura do marido, os filhos têm a cobertura dos pais. O homem tem a cobertura de Cristo, que pode ser através do pastor da sua igreja, através daquele líder que você está submetendo a sua vida. Ele vai te dar esta cobertura, porque ele vai receber do Senhor as orientações para que você não saia do caminho do Senhor. Então, como consequência desse pecado de Adão e Eva, Deus tomou providências, porque Ele sempre toma providências. Ele quer que nós voltemos a Ele, peçamos o espírito de arrependimento, peçamos perdão a Ele, voltemos para o seu caminho, mas as consequências do nosso pecado nós vamos ter que sofrer. Deus não tira as consequências, Ele pode até amenizar, Ele pode converter em bênçãos aquelas consequências. Como é que Ele converte em bênção aquelas consequências? Mais, né, de uma atitude que você tomou errada. Ele vai te mostrar que através do seu sofrimento, por aquilo que você cometeu, que não agradou a Ele, Ele vai lhe dar maturidade espiritual. Ele vai lhe dar experiência com Ele próprio, com o próprio Deus. E você vai se tornar uma pessoa mais esperta. Você vai conseguir visualizar um engano de uma forma mais rápida, de uma forma até mais distante. Porque você está desenvolvendo o seu discernimento espiritual. Então, Deus não tirou as consequências dos atos de Adão e Eva. Ele amaldiçoou a terra.
E ele amaldiçoou a serpente também. Vamos olhar a serpente aí, não como aquele animal que faz parte da cadeia geológica que o próprio Deus criou, ela faz parte dessa cadeia, ela é importante nessa cadeia, mas no sentido figurativo aí, a serpente está representando o inimigo que quer lhe derrubar, o inimigo que quer tirar você dos caminhos do Senhor. Então fique atento, porque através dessa atitude de Adão e Eva, veio toda uma geração de pessoas com pecado, que eu estou nessa geração, faço parte dessa geração, você e toda a humanidade. E todos nós nascemos com essa natureza de pecado. Mas Deus, como quer resgatar o homem para ele de novo, para o seu jardim, ele bolou um outro plano, arquitetou o outro plano para mandar o seu filho, Jesus Cristo, em forma de homem, que era perfeito, sem pecado algum, para nos mostrar o caminho que nos leva de volta ao Pai. Então, aí é uma síntese do capítulo 3 de Gênesis. E agora vamos falar rapidamente do primeiro capítulo de Mateus 1, que também é a leitura do dia de hoje, e que nos mostra a genealogia de José, que foi o cuidador de Jesus. E fala também do nascimento de Jesus, como Maria recebeu uma aparição do anjo Gabriel, dizendo que ela foi a escolhida, ela foi a favorecida para ter aquela vida de Jesus, de Cristo dentro dela, para gerar aquela vida de uma forma natural. Mas o pai não seria José, porque José tinha semente de pecado. O Espírito Santo foi quem gerou esta vida no útero de Maria, no ovário de Maria. Isso tudo aconteceu de uma forma sobrenatural. E José, como estava desposado com Maria, ele foi escolhido por Deus para ser o cuidador de Jesus. E ele, até ele entender todo esse processo divino, que ele não estava conseguindo entender, ele não tinha ainda se casado com Maria, e Maria já apareceu grávida de Jesus, ele ficou sem entender como aquilo tinha acontecido, mas ele também lhe apareceu um anjo explicando todo o plano do Senhor. E Jesus então, ou José então, compreendeu e aceitou esse plano e recebeu Maria como a sua esposa. E foi neste caminho, José, Maria e Jesus, caminhando pela terra, mostrando que o Salvador ia chegar, que o Redentor estava chegando à terra, para nos tirar desse pecado que habita em nós e transformar o nosso coração num coração de carne, porque nós temos um coração de pedra, aquele coração duro que não aceita a palavra de Deus, que não quer ler a Bíblia, que não quer congregar, que não quer se afastar muitas vezes de caminhos perigosos. Isso é um coração de pedra, um coração duro. Mas o Senhor deixa escrito, o Espírito Santo deixou escrito na Bíblia que Deus vai tirar este coração de pedra e vai nos dar um coração de carne, onde Ele vai poder escrever as suas leis no seu coração. E quando essas leis forem escritas no nosso coração, nós vamos nos tornar pessoas obedientes de uma forma automática, de uma forma prazerosa. Porque hoje o que nos dá prazer é a desobediência, é tudo que nos leva ao pecado, porque nós temos este coração de pedra. Mas no momento que Ele vai nos transformando e escrevendo as suas leis no nosso coração, nós vamos agir de uma forma automática e prazerosa, seguindo sempre as leis do Senhor. Então, esse é mais ou menos o resumo do capítulo 1 de Mateus, a sua leitura de hoje, e eu desejo que você seja persistente, que você persevere nessa leitura diária das Escrituras e receba as revelações divinas
que o Senhor pode lhe dar através da sua leitura da Bíblia. Então, até outro momento onde nós nos encontraremos.